Olá, queridos irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui. Que bom que você tomou a decisão de subir estes degraus até a festa de Páscoa. Não te prometo nenhuma facilidade, nenhuma suavidade. Ao contrário, vai ser uma jornada árdua e que vai exigir muito de cada um de nós. Mas se queremos galgar, o Espírito nos impulsiona a irmos. Hoje nós vamos subir no primeiro degrau da renúncia à vida. Os doutores nos ensinam muitas coisas que esclarece e facilita esse processo de renúncia à vida. Afastar-se do mundo é desprezar voluntariamente os bens materiais. É renunciar à natureza em nome do que está acima da natureza. Todos aqueles que de bom grado abandonaram as coisas do mundo, de certo fizeram, ou por causa do reino vindouro, ou por causa da multidão de seus pecados, ou por amor a Deus, talvez. Se não foram movidos por nenhuma dessas razões, seu afastamento do mundo foi insensato. Deus, o juiz do certame, espera para ver qual será o fim de nosso processo. O homem que se afastou do mundo, a fim de livrar-se do fardo de seus próprios pecados, deve imitar os que sentem-se entre os túmulos do lado de fora da cidade. Deve imitá-los nas lágrimas ardentes e nos gemidos salientes do coração, até que veja Jesus ir ao seu encontro, extrair-lhe o coração de pedra. Afastar-se do mundo natural em nome do sobrenatural. Não se afasta do mundo pela renúncia em si mesma, por ódio do corpo ou à vida presente, mas por amor a Deus e pela esperança da vida prometida. Só um valor supramundano pode nos mover ao verdadeiro desprezo do mundo. O amigo de Jesus que está conosco hoje é Santo Antônio, aquele que também renunciou à vida. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer os detalhes dessa renúncia. Aqueles de nós que desejarmos sair do Egito para sermos libertos da escravidão do faraó, de certo precisaremos de um Moisés, que seja nosso mediador com Deus, e que entre a ação e a contemplação, erga as mãos em oração por nós ao Senhor, a fim de que consigamos atravessar o mar dos nossos pecados e derrotar o Amaleque de nossas paixões. Impassibilidade significa a libertação da paixão pelo preenchimento do Espírito Santo de Deus como um fruto do amor divino. Por esse motivo, os que se entregam a Deus
mas pensam não precisar de alguém que os dirijam, enganam-se sobremaneira. Presta atenção. Os que saíram do Egito tiveram Moisés como guia. E os que fugiram de Sodoma tiveram um anjo. Os que saem do Egito, representam os que têm necessidade dos médicos espirituais para serem cuidados das paixões da alma. Já os que fugiram de Sodoma representam as pessoas que desejam libertar-se das inclinações impuras de seus miserandos corpos. Por isso precisam de um anjo que os auxilie, ou alguém semelhante a um anjo, pois de acordo com a natureza da infecção da nossa ferida, tal pessoa deve, com efeito, ser um médico com conhecimentos extraordinários. Aqueles de nós que decidimos ir ao céu com o corpo, precisamos de fato fazer violência a este corpo. E sofrimentos constantes sofrimentos, em especial no começo da nossa renúncia, até que depois nossos corações impiedosos e nossas disposições tão amantes dos prazeres consigam amar a Deus e a castidade, depois de terem passado por profundas aflições. Santo Antônio, na sua caminhada, encontrou um outro jovem, que foi o exemplo de renúncia à vida para nós. São Francisco de Assis. São Francisco, de família muito rica, filho único, herdeiro de uma grande fortuna. Quando foi tocado por Jesus, foi chamado a este convite à renúncia, ele deixou tudo, literalmente tudo, até as roupas do corpo. Ele as tirou no meio da rua, na frente da loja dos seus pais, e jogou para lá. Ele saiu como nasceu. São renúncias que têm efeitos grandiosos. Francisco não foi compreendido. Ele foi taxado de muitos nomes. O mais comum na boca daquele povo era de louco. Verdadeiramente, ele estava louco. E ia se alimentar, se vestir do que Deus mandasse para ele. Queridos, é muito difícil, verdadeiramente difícil, e não sem sofrimentos ocultos, sobretudo aqueles que vivem descuidados da própria salvação. Levarmos nossa mente, este vira-lata que ama latir e revirar o lixo. Pela simplicidade, paciência e diligência, a amar a castidade e a vigilância. Ainda assim, fracos e tomados por nossas paixões, tenhamos a coragem, com uma fé firme e resoluta, de confessar e oferecer nossa debilidade, nosso desamparo a Cristo, como Francisco, o amigo de Jesus, o fez. Como Antônio, o homem que se desapegou de tudo
e mergulhou na palavra de Deus. Antônio sabia a Bíblia toda de cor. Ele pregava incansavelmente dia e noite. Tanto é que sua língua se mantém exatamente como no dia que ele faleceu. Antônio, ao renunciar, não ficou escutando o que as pessoas falavam, não ficou com sua mente vazia. Ele queria ser um mártir, pois ele viu 5 frades franciscanos sendo mártir. E ele queria ser um mártir. Porém, quando ele estava no navio, ele começou a ficar doente. Eu fico pensando que Deus se usa das nossas enfermidades para nos fazer parar. E ele sofria de hidropisia. Foi deixado em Pádua. Daí, Santo Antônio de Pádua, porque Pádua foi o celeiro da sua missão. O homem que estava a caminho da África para renunciar à própria vida. Deus o queria em Pádua para desempenhar bem e profundamente a sua missão. Todos os que começam a combater o bom combate, tão difícil e doloroso, devem compreender que, se quiserem que o fogo imaterial habite em suas almas, será necessário primeiro lançar-se ao fogo da mortificação. Não é fácil fazer renúncias. Eu me lembro que a minha primeira e grande renúncia foi fazer as unhas da mão. Olha que bobagem. Mas foi tão difícil, porque nós queremos apresentar o melhor para a sociedade. Nós queremos ser elogiados, nós queremos ser aplaudidos. E deixar de fazer as unhas numa sociedade que vive o culto ao corpo não foi fácil. Passado a próxima quaresma, veio renúncia à maquiagem. E para me enganar e amenizar, só um lápis de olho e um brilho labial. Bases, blushes, sombras, rímels, nada disso mais. Mas continuava me enganando. Até o dia que eu tirei o lápis de olho e o brilho labial e passei a viver com a cara lavada, literalmente. Outra renúncia, a quaresma seguinte, foi a perfumes. Depois que iam comemorar o meu aniversário, que eu já tinha informado por uma amiga o que é que eu gostaria de ganhar, recebi inúmeros, incontáveis perfumes. E na mesma noite o Senhor falou forte no meu coração. Não quero um perfume aqui. E no dia seguinte, eu comecei a presentear muita gente com todos aqueles perfumes que ganhei. Não é fácil. Estou dando exemplo para vocês de grandes renúncias para mim, que são tolas, muito tolas hoje.
E por fim, deixar o cabelo ficar branco e natural. Sem tintas, sem alisantes, sem escovas, exatamente como eu deveria estar. Críticas não faltaram. Afinal de contas, para uma cabeleireira, a última coisa que deve estar desarrumada em você é o cabelo. Críticas não faltaram. Muitas, a começar da minha casa, dos meus filhos. Mas quem me chamava tinha algo muito maior para mim. E eu fui dizendo sim, após sim. Querido, as renúncias não são todas de uma vez. A cada passo que você dá, o Senhor te pede um pouco mais. A cada passo que o Senhor dá, você mergulha muito mais intensamente nele. E mais recente foram as renúncias das vestes seculares. Renunciei à moda. À moda. E a gente veste uma única roupa o tempo inteiro. O mesmo modelo, poucas peças. Foi um passo imenso que Deus me ajudou a dar. Sozinha, sem a ação do Espírito Santo, nunca conseguiria, desde a primeira renúncia. Vimos aqui que para atravessar, para fugir do Egito, para atravessar aquele mar imenso, a gente precisa de um guia. Ninguém faz nada sozinho. E este guia, que funcionou perfeitamente para mim, foi o exemplo grandioso dos amigos de Jesus. Começo hoje com Santo Antônio e São Francisco. Por que os dois de uma única vez? Porque eles tiveram suas vidas entrelaçadas. Antônio viu o exemplo de Francisco, que renunciou tudo, completamente tudo. Andava como um maltrapilho, como um mendigo. Comia esmolas. E Antônio viu nele um grande exemplo. Francisco foi para Antônio o Moisés, para os israelitas na escravidão do Egito. Eles estão aqui para isso. Os amigos de Jesus estão aqui para isso. Para renunciar e ser renunciado. Porque quando a gente renuncia, nós somos renunciados da sociedade também. Pode olhar que os amigos mudam, os meios mudam, muda tudo em sua vida. Você não faz parte mais daquele clubinho. Mas, queridos, tem outro perigo também. O homem que renuncia ao mundo por medo é como um incenso que queima. Começa perfumado, mas termina em fumo. O homem que deixa o mundo na esperança de ser recompensado é como a pedra de um moinho. Está sempre a girar no mesmo eixo. Mas o homem que retira do mundo, por amor a Deus, obtém a chama desde o início e como uma floresta que se ateia em fogo. Dentro, em pouco tempo, começa um grande incêndio. Por exemplo, na construção de um edifício. Alguns usam tijolos sobre pedras, outros assentam pilares no chão. E há
quem ao fazer uma caminhada percorra devagar uma curta distância e tendo assim aquecido os músculos e as articulações, prossegue depois para passos largos. Quem puder entender esta alegoria, entenda, porque essa alegoria reforça a ideia recém-apresentada: não se pode começar nenhuma empreitada pela metade. É preciso partir de um início firme e sólido, de uma adequada preparação. Amemos a Deus, ao menos tanto quanto respeitamos nossos amigos. Quantas pessoas não tenho visto que ofenderam a Deus e não ficaram por isso perturbadas de modo algum? E essas mesmas pessoas, tendo provocado seus amigos por algo insignificante, para recuperar a estima que lhe tinham, empregam todos os artifícios, todos os meios e sacrifícios possíveis, e desculparam-se tanto pessoalmente quanto por meio de amigos e parentes, não podendo nem mesmo uma chance de presenteá-los. O segredo da renúncia é o silêncio total e absoluto. Francisco não disse uma palavra do que iria fazer. Antônio não disse uma palavra do que iria fazer. Simplesmente, queridos, o fazem. Quando a renúncia é um convite de Deus, não por medo, nem para copiar alguém, quando é uma renúncia feita por um convite de Deus, você só tem paz quando você faz. Este é o primeiro degrau de uma escada grande de 40 degraus. E lá na frente a gente vai ver a importância de ter pisado com firmeza nesse primeiro degrau. No princípio de nossa renúncia, isto é, de nossa vida religiosa, a virtude exige de nós um enorme esforço. E é com pesar que nós praticamos. Contudo, quanto mais progredimos, menos tristes nos sentimos. Assim que nossa mente mortal fica consumida e dominada por nosso entusiasmo, é com toda a alegria, determinação, anseio e fogo divino que as praticamos. De certo, merecem os maiores elogios aqueles que desde o princípio seguem as virtudes e cumprem os mandamentos com alegria e entusiasmo. E os maiores lamentos, aqueles que após um longo dia, uma longa jornada, deixam tudo sem olhar para trás. Queridos, não julguemos aqueles que entram na vida religiosa, não julguemos aqueles que renunciam à vida, que renunciam o efêmero, aquilo que passa, aquilo que a traça corrói, e mergulham nas coisas de Deus. Francisco não quis nem ser padre. Ele renunciou ao sacerdócio. Ele morreu como irmão. A ordem se perdeu. Aquilo que era para ser pobreza extrema passou a ser luxo, muito luxo. E Francisco se afasta daquela ordem que foi fundada por ele, porque ele não conseguia mais conceber tanta luxúria,
tanta riqueza, tanto poder, ele não conseguia mais. E ele renunciou à própria ordem, indo para o mato, sozinho, no inverno rigoroso. Ele renunciou completamente tudo. Aquele que está preso pelos grilhões das coisas deste mundo, é possível ainda caminhar, embora com certa dificuldade. Pois mesmo aquele que tem correntes de ferro aos pés, consegue caminhar, apesar de estar sempre a tropeçar e a ferir.